Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Flávio Ferreira e trabalho com a educação há mais de 25 anos. Depois de ter ganho vários prêmios nessa área educacional, eu tenho percebido que os estudantes têm tido um aumento no desinteresse de querer aprender ao longo da vida. Por exemplo, o MEC, que é o Ministério da Educação e Ciência, tem nos dado dados informativos que nos deixam alarmantes com essa situação. Apenas 60% dos jovens estão na idade certa no ensino médio. Isso mesmo, apenas 60% dos jovens. De cada 100 alunos que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental, apenas 76 concluem os anos finais do ensino fundamental e 59% concluem o ensino médio. Nós temos cerca de 1.700.000 jovens entre a faixa etária dos 15 aos 18 anos que nem estudam e nem trabalham, criando aquela geração nem estudam e nem trabalham. Nós temos dados alarmantes nos mostrando isso, dados científicos, dados produzidos pelo MEC, e nos chamado a atenção. Por quê? Porque esses profissionais estão saindo da sua academia, da escola, e têm sido formados profissionais sem habilidades hard skills e soft skills. Ou seja, sem aquelas habilidades técnicas, como no meu caso, por exemplo, eu sou técnico contábil, técnico texto, sou licenciado em Química, tenho especialização em ensino de ciência, ensino de Química. Então, isso são as HADs. E os soft skills são a tecnologia, são justamente aqueles aparatos emocionais que nós precisamos adquirir ao longo da nossa vida. Tá? Então, trazendo essa problemática para nós, vem um questionamento. Será que você tem passado por esse problema? Você, através de vários anos como estudante, tem se dedicado, acordado cedo, fazendo as atividades, participando de mentoria, de workshops, feiras, e não tem conseguido catalisar o seu aprendizado? Ou será que isso só aconteceu comigo? Essa convivência só é comigo? O entendimento que nós precisamos ter é: qual será o motivo por essa problemática ter existido e existir ainda hoje na educação brasileira? Simples. Uma das causas dessa problemática é o fato de nós não termos a base que nós gostaríamos de ter nos anos anteriores. Então, o aluno já entra na sala de aula com um sentimento de derrota por conta daquela base nos anos anteriores. Ele se sente jogado de série por série, devido ao nosso sistema educacional. E ele fica sem aquela base, fica meio que corda bamba. Será que eu estou no ano certo? Será que eu consigo reproduzir esse conhecimento? Ou, até melhor, traduzir e convergir numa solução de uma problemática, de um projeto? Essa é a grande problemática que nós estamos vivenciando, caros colegas. Então, ao longo dessas temáticas, eu desenvolvi um método para solucionar esse problema, baseados em pesquisadores como Paulo Freire, como William Kilpatrick, que é o pai da pedagogia de projetos. Tá? Esse método eu denomino como método AME de ensino. Veja só, quando eu me coloco na posição de professor ou mentor, ele passa a ser o método AME de ensino. Quando eu me coloco numa posição de mentorado ou de aluno, ele é o método AME de estudo. Então, o método AME, ele se baseia em 3 pilares. É o motivacional, o motivar, o aplicar e o explicar. E aí eu vou trazer para vocês a definição e a prática de cada um desse pilar. O motivar, por exemplo. Nós temos 2 tipos de motivação. A motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A motivação extrínseca é aquela motivação empolgacional. Imagine você que está em casa assistindo esse vídeo, vendo uma cena de um jovem chamando os colegas para jogar futebol ou vôlei. Eles jogam 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, e depois todos eles vão para a sua residência. Isso se chama uma motivação empolgacional. Mas
que nós entendemos como uma motivação intrínseca, o que a psicologia defende, é a motivação do qual um indivíduo consegue influenciar o outro. Como assim, Flávio, eu consigo fazer isso? Então vamos lá, voltar para a minha área acadêmica. Imagina uma cena que eu entro na sala de aula e percebo 45 estudantes. E eles me perguntam, professor, por que eu preciso estudar química? Se eu vou fazer geografia, se eu vou fazer arquitetura, se eu for fazer direito. Então eu olho para eles, e eles 45, ávidos para mim. Qual é a resposta que Flávio vai dar? Eu disse, cara, vocês sabem que eu também não sei? Eles olham para mim e perguntam, como é que pode? O senhor é doutor em energia nuclear e não sabe explicar? Como é que nós vamos saber? Eu olho para eles e digo, olha, eu não sei, mas vou dizer o que aconteceu comigo ontem eu chegar na casa de manhã. Isso mesmo, manhã. Aqui em Pernambuco a gente tem um jeito carinhoso de chamar mãe. É manhã. Eu cheguei em casa e encontrei manhã na cozinha, chorando lágrimas. Eu olho para ela e disse assim, manhã, o que foi que houve? A senhora brigou com o paiinho? Ela disse, não, você já me viu discutir com seu pai alguma vez? Não, então o que a senhora está chorando? Flavinha engravidou, a minha irmã. É uma Flávia e Flávia. Então, Flavinha engravidou? Ela, não, claro que não. Eu disse, por que cargas d'água a senhora está chorando? Ela disse, toda vez que eu corto a cebola, Flavinho, eu choro. Mas me responda por que eu choro. Eu disse, mãe, eu não sabia que a senhora era tão íntima assim da cebola. Ela disse, lá vem você, rapaz, professor YouTube, fazendo live no Instagram, tirando o sarro da minha cara. Mas diga para mim, por que eu choro quando eu corto a cebola? Manhã faz esse questionamento, os alunos estão todos aqui. Eu estou fazendo uma storytelling. Todos aqui. E aí, professor, e aí, responda agora. Eu disse, manhã, eu também não sei. Aí a turma, e manhã, baixinha? Minha mãe é baixinha, eu puxei ela, não puxei meu pai, não, que tem 1,85 de altura. Então, manhã disse assim, tá vendo? Você, professor, metido a doutor, fazendo live, não sabe me dizer, mas eu não sei, mas vou pesquisar. Então, eu vou pesquisar e volto. Veja que, dando um pause aqui, um aspas nessa storytelling, os dois momentos que eu disse que não sabia, existe um motivo pelo qual eu dizer isso. O primeiro momento para os meus alunos é para que eles possam entender que eu não sou o dono do conhecimento, o detentor de todo o conhecimento, mas estou ali para intermediar a solução dos projetos e das problemáticas existentes naquele campo vivenciado. O segundo momento, que é quando eu digo para a manhã que eu não sei, é para que esses estudantes possam perceber que eu vou a um lugar fazer pesquisa. E que tipo de lugar eu vou fazer essa pesquisa? Para trazer a resposta. Quando eu volto para a sala de aula com a pesquisa, na história, disse, olha, voltei e vou explicar amanhã. Esse é o único momento que eu vou para o quadro. Eu vou lá e vou dizer, olha, quando manhã corta a cebola, é liberado um enxofre. Aí eu desenho o símbolo do enxofre. Que, semelhantemente à reação que ocorre com a produção do ácido sulfúrico, ele se combina com o gás oxigênio, formando dióxido de enxofre, usando e eles entraram na história. Tá? Então, vai se combinar com o dióxido de enxofre, vai formar o trióxido de enxofre, se combina com a água que está nos óleos e vai formar o ácido sulfúrico. Portanto, quando você chegar em casa, não diga que manhã está chorando, e sim, ela está precipitando. Eles entram na onda. E eles participam. Sabe por quê? Porque eles começam a questionar. Por que manhã molha a cebola antes de cortar a cebola? E ela não chora. Por que manhã coloca um palito de dente e não chora quando corta a cebola? Por que manhã... Aí o professor, o mentor, tem que estar preparado nesses questionamentos. Por que manhã coloca um palito de fósforo, assinta o palito de fósforo, e ela não chora? E você tem que estar preparado para, quando você não souber, você dizer, eu não sei, essa terceira eu não sabia. E eu disse, olha, eu não sei, eu vou pesquisar. Mas não sei. Existe um processo químico, tá? Científico para mostrar isso. A grande jogada é que você fez com que os alunos entendessem a sua pegada. E essa aula, ela extrapola o muro das escolas e extrapola as 4 paredes da sala. Como é que você sabe disso? Que na reunião dos pais e mestres, você percebe o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó perguntando qual é o professor que disse para o meu filho que eu tenho que molhar a cebola antes de cortar a cebola. Então, você percebe que o aluno entrou na história, aprendeu e levou para lá.
Nesse raciocínio que nós temos, nós também vamos mostrar para o aluno que essa aplicabilidade contada pelo storytelling, isso vai cair. Você deve estar em casa lembrando que em 2020 houve uma explosão no Líbano, em Beirute, no porto, por conta de nitrato de amônio. Aquele nitrato de amônio, quando explodiu, liberou para o ar atmosférico gás nitrogênio, dióxido de nitrogênio, formando chuva ácida com a umidade do ar, que é água em forma de vapor. Quando ocorre essa recombinação, a chuva cai acidificada, fazendo com que lagos e lagoas caiam o pH, ou seja, aumentam a acidez da solução e os peixes naquele local morrem. E isso vai cair onde? No Enem, no concurso para perito da Polícia Federal, da Polícia Civil. Então, eu mostro para ele, através da explicação do storytelling, que a química tem a ver com a vida dele do cotidiano. E aí tem uma grande sacada que nós precisamos sair daquele banco do conforto. É saber o seguinte, que nós, quando estamos ensinando alguém, dando mentoria a alguém, a gente sempre diz a ele o que fazer e como fazer. Você precisa fazer essa atividade e desta maneira. Entre o que fazer e como fazer, você não diz o porquê fazer. Nessa lacuna, dá um tilt na cabeça daquele que está sentado. Por que eu devo fazer isso? É justamente esse porquê, é o motivo que você tem que revelar para ele, que vai gerar a ação que você deseja que ele tenha. Entendeu a sacada do método? Motivar. E aí eu vou para o segundo pilar. O segundo pilar é aplicar. Tá? Você precisa aplicar de imediato tudo que você aprende. Ou seja, você só aprendeu 10%, mas você tem que colocar em prática 100% desse 10%. Como assim, Flávio? Você que está em casa, depois que assistir esse vídeo, anota aí, coloca assim, pesquisador pernambucano transforma pneu em gasolina. Depois desse vídeo, você vai pesquisar e vai ver esse pesquisador pernambucano. Grande cara. Então, o que acontece? Nessa minha pesquisa, eu tive que desenvolver o meu lado empreendedor. Até então, o meu lado acadêmico, cientista, estava bem desenvolvido. Mas quando eu faço uma pesquisa dessa e vou apresentar para um fundo de investimento, para um grupo de investidor, ele me pergunta, Flávio, você deve fazer a patente dessa tecnologia. Não tinha. Você imediatamente vai patentear. Depois, em outra apresentação, você precisa fazer o EVTE, Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica do Projeto. Não tinha feito. Você vai fazer de imediato. Na outra apresentação, o cara chega para tu e diz assim, vida de empreendedor é fogo, vocês sabem o que é isso, né? Você precisa construir um plano de negócio. Business plan. O que é isso? Eu sou químico. Se vira. É a vida de empreendedor. A gente volta e vai fazer o business plan. Então, nesse âmbito da aplicabilidade, você não pode deixar para depois. À medida que você tem o feedback, assim que você aprende, você tem que fazer na hora para poder fazer a aplicação do método. E o terceiro é explicar, e esse é algo maravilhoso, porque quando a gente explica, a gente consegue retificar ou ratificar o que nós estamos ensinando. Por exemplo, no momento que a gente está retificando, que às vezes as pessoas começam a nos questionar, e durante o percurso da nossa aprendizagem, podemos ter aprendido algum conceito de forma errada. E aí você retifica. E você ratifica aquele conceito que você aprendeu de forma correta. Você consegue fechar o ciclo do método, que é motivar, aplicar e explicar. Então, eu entrego a vocês algo maravilhoso que eu coloquei em prática na minha vida, que é o método AME de ensino, ou o método AME de estudo. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se você tem um sonho. Eu não sei qual é o seu sonho. Mas eu, quando era criança, eu vivi numa comunidade humilde, tá? E tinha o pai de um amigo meu que tinha um carro, e ele
colocava o filho dele, né, o meu amigo, no colo e dirigia o carro. Eu sempre fui fascinado por motores. Sempre fui fascinado. Até hoje não entendo porque eu não fiz engenharia mecânica. Mas sempre fui fascinado por motores. E uma vez, aquela cena, minha manhã, né, olhou para mim e viu, eu tão fascinado por aquela cena, ela olhou para mim e disse assim, Flávio, olha, eu preciso conversar com você. Eu diga amanhã, o que é que a senhora deseja? Ela disse, olha, eu vejo que você está muito fascinado por carros, mas eu preciso contar algo para você. Eu disse, conte amanhã. A gente não tem condições de ter um carro, até parece que eu não sabia, né? A gente não tem condições de ter um carro, muito menos de você ter. A gente comprar um para você. Mas, aí ela foi muito sábia, ela foi muito usada por Deus nesse momento. Eu sei como você vai conseguir ter um carro. Então, vejam, quando eu digo a você que eu não sei o seu sonho, não sei o tamanho do seu sonho, é que naquele momento aquilo era inatingível para mim. E ela olhou para mim e disse assim, se você estudar, Flávio, você vai conseguir ter um carro. Cara, eu estudei tanto que eu terminei sendo doutor. Mas eu estudei pra caramba. Isso foi a minha motivação intrínseca. Eu estudei. Tudo que o professor colocava lá, eu colocava prática. Eu aplicava o método. E depois eu comecei a ensinar o pouquinho que eu aprendia para os meus colegas, ratificando ou retificando o que eu tinha aprendido. Então, esse método que eu coloco em prática de forma intrínseca, espontaneamente, no meu dia a dia no trabalho, é o que eu fiz e deu resultado comigo como aluno. Entenderam a sacada? Qual é? Então, eu pergunto a você que está em casa, o que você está esperando? Vem logo ser o catalisador, utilizando um método AME de ensino, um método AME de estudo, de que forma você esteja nesse âmbito, e transforme a sua vida e as vidas das pessoas que passam por você. As pessoas dizem para mim que eu sonho muito alto, e eu digo para elas que o custo de sonhar alto é o mesmo custo de sonhar baixo. Então, eu só sonho alto. Então, digo para você que está em casa nesse exato momento, mire na lua. Mire, isso mesmo, mire na lua. Porque se caso você errar a lua, que é um planeta enorme, né, um astro enorme, caso você mire e erre a lua, você vai ficar entre as estrelas. Por quê? É um lugar que você merece estar, porque você é a verdadeira estrela da sua vida. Obrigado mais uma vez. Um abraço.